Uma saudação a todos que participaram da coleta de dados da medida do palmo da mão direita, que está aberta desde agosto e que se encerrou na quinta-feira, última quinta-feira de outubro dessa semana. Essa é uma tenda da estatística reproduzindo as tendas presenciais que a gente tem realizado ao longo dos anos na SBPC. Esse vídeo que vocês viram no começo reproduz algumas das cenas que a gente presenciava com as crianças, os alunos do ensino médio, os adultos, a tenda da família, que essa era uma atividade que todos gostavam muito de realizar. Então, nós pensamos em fazer isso também virtualmente, para discutir isso com mais pessoas, com mais representatividade. E aqui estamos, então, com a tenda da estatística, com a medida do palmo da mão direita, com dados coletados, como eu disse, desde agosto de 2020 até agora. Essa é uma atividade para a sala de aula, prioritariamente do Fundamental 2 e do ensino médio. E por que a gente resolveu fazer isso? Porque é uma medida fácil de fazer em sala de aula. Facilita uma primeira abordagem de medidas estatísticas, que isso está entrando pouco a pouco nas aulas de matemática, mas os professores ainda buscam atividades e essa seria uma delas. Os professores gostam de trabalhar com dados e os alunos gostam de coletá-los. Qual seria uma motivação, ou mais de uma motivação, para a gente medir o palmo da mão direita? Suponha que a gente queira fabricar luvas. Vamos fazer um só tamanho? Vamos diferenciar entre homens e mulheres? Suponha que queremos escolher alunos para treinar algum esporte. E eu quero levar em conta o tamanho da mão, porque esse esporte A é mais importante o tamanho da mão, o esporte B é menos importante. Então, como é que o professor de educação física vai fazer essa escolha entre os alunos? Então, a gente teria luvas de cunho social, luvas de trabalho, adequação ao esporte. E, aliás, nessa época da pandemia, a gente tem bastante luvas sendo vendidas de vários modelos, de vários tamanhos. Isso aí é uma medida bastante atual. O formulário que foi disponibilizado previamente online recebeu 245 valores válidos de medidas do palmo de mão. 70 até 14 anos, inclusive, 175 de 15 anos ou mais. E vocês estão vendo aí a diferença entre masculino e feminino, tanto de um grupo quanto do outro. A representação nacional dessas pessoas está aí. Com predominância de São Paulo, a gente já imaginava, porque nós somos de São Paulo, então a gente tem nas redes sociais mais próximas, mas muitos estados estão representados, como vocês podem ver aí, o que é bastante interessante e isso é favorecido pelo fato de ser uma apresentação virtual. E aqui vocês têm, então, o percentual de todos os estados. E agora nós vamos ver esses valores coletados, levando em conta os dois grupos de idade. Primeiro a gente vai considerar sem separação por idade, depois vamos pensar nas idades. Então, dê uma olhada nesse gráfico de pontos. Esse gráfico de pontos, a gente sempre sugere aos professores que comecem a fazer gráficos de estatística com essa facilidade do gráfico de pontos. Vocês viram que nós coletamos os dados arredondando para o inteiro mais próximo, para facilitar uma primeira abordagem de estatística. E nós separamos por idade, até 14 anos inclusive, e de 15 anos ou mais. Então, vocês estão vendo aqui sempre números inteiros, arredondados, né? E quem tem até 14 anos inclusive, que esteja vendo essa nossa oficina, ou quem tem 15 anos ou mais, pode se colocar aí, ver onde é que você está, onde é que está a sua medida. Se eu tenho 15 anos ou mais, por exemplo, e a minha medida está aqui, eu vejo que eu estou na extrema esquerda do comportamento de todos os dados. Se a minha medida estiver por aqui, eu vejo que eu estou fazendo parte da grande maioria das pessoas com tamanho de palmo de mão. Se eu estiver por aqui, eu estou vendo que eu estou bem à direita do conjunto de dados. Então, é interessante, cada um se coloca. Por que esse gráfico é simples e é atraente?
porque o aluno sabe colocar o seu valor no gráfico, ele vem aqui colocar, vocês viram no vídeo, e a gente tem banners, e os banners a gente dá um adesivo para cada pessoa que está ali medindo a mão, e ela mesma vai colocar o seu valor no banner, separando homens e mulheres. Mas aqui, por enquanto, nós estamos com todos juntos, só para a gente depois ver como é que a gente analisaria isso. Então, é interessante ver que é possível o indivíduo se enxergar ali, ver se ele faz parte da maioria, se ele faz parte da minoria, já é um primeiro contato com as medidas estatísticas. E esse é um gráfico muito simples de fazer. Então, é interessante que a gente, quando pensa nos livros didáticos, nenhum livro didático põe esse gráfico, ou quase nenhum, ou talvez agora comecem a pôr, mas a gente tem feito essa campanha, digamos assim, para que o gráfico de pontos ou o diagrama de pontos seja inicialmente o gráfico usado. Depois desse dá para fazer outros gráficos, evidentemente, mas aí o indivíduo já está inserido na representação gráfica de dados coletados. Aí fica mais fácil partir para um segundo gráfico, um terceiro gráfico, né? Olhando esses dois que têm essa diferenciação de idade, o que nós podemos observar? É interessante, vocês vejam, que está aqui, esse palmo da mão direita até 14, inclusive, ele não tem um comportamento tão padronizado como tem este aqui, que é de 15 anos ou mais, que tem um comportamento mais simétrico, né? É uma certa simetria, não é uma simetria perfeita, mas a gente enxerga uma simetria. E é interessante notar também alguns valores aqui extremos que a gente não tirou, porque eles podem ser tanto verdadeiros como objeto de medição errada. Depois eu vou comentar no final, nós temos 4.000 e tantos valores coletados ao longo dos anos, e esse valor aqui, que está aqui, que é o valor 13, não foi visto naqueles 4.000 e tantos. Então, esse aqui poderia ser um valor a ser retirado, mas a gente não quis retirar para mostrar que é possível ter um valor assim, e a gente precisa discutir a veracidade desse valor. Então, quando a gente está coletando, a gente coleta de novo, se for possível, quando a gente identifica a pessoa. Senão, ele pode fazer parte aqui do grupo a ser descartado, ou pode fazer parte do grupo a ser incluído. Então, isso é na discussão da análise de dados que a gente tem. Então, aqui nós estamos vendo valores que podem ter sido coletados de uma maneira incorreta, mas eles estão aqui, o que não invalida a percepção de uma certa simetria na grande maioria dos dados, tá vendo? Aqui a gente tem esse comportamento a partir de 15 anos. Já aqui, até 14 anos, inclusive, a gente vê um pouco o que a gente chamou de uma mistura entre valores. Aqui está todo mundo misturado, masculino e feminino, aqui também está todo mundo misturado, mas mesmo na mistura a gente está vendo um certo comportamento simétrico, diferente deste grupo aqui, que não. Aqui nós pusemos as 3 medidas, 2 medidas de posição, média e mediana, e uma medida aqui, amplitude. Essa medida também, junto com esse gráfico de pontos, a medida amplitude também é pouco falada pelos professores, e deveria ser mais, porque ela é muito simples e ela mostra o grande espectro de variação das medidas tomadas. Então, amplitude é uma medida de variabilidade, e antes da gente definir outras medidas de variabilidade mais sofisticadas, essa já introduz os alunos nesse conceito de variabilidade, que é um dos conceitos poderosos da área de estatística e que está ligado com margem de erro e com a incerteza, enfim, com os componentes poderosos da estatística, como a gente diz, né? Então, em resumo, a gente está apresentando as medidas média, mediana para a medida de posição e amplitude para a medida de variabilidade, onde a amplitude é o maior valor menos o menor valor. Às vezes a gente chama isso aqui de máximo menos o mínimo, né? Como é que eu calculo a média? Isso aqui é uma outra representação do mesmo gráfico de pontos. É como se no lugar de um pontinho eu pusesse um papelzinho com o nome da pessoa. Estão vendo que aqui a gente está misturando, como a gente acabou de fazer lá, nesse gráfico anterior, nós misturamos masculino e feminino. Só que não está identificado, né? Então, o que nós fizemos nesse gráfico agora?
nós identificamos os 50 primeiros que chegaram, estão identificados aqui, e aí estão, cada retângulo desse com o nome equivale a um pontinho do gráfico de pontos. E o cálculo da média, a maioria sabe, considera, por exemplo, as primeiras 50 medidas, então soma todos eles e divide por 50 nesse caso aqui. Às vezes os valores estão agrupados, como estão aqui. Então, tem uma sugestão para cálculo da média, que a gente vai levar em conta o tamanho e a contagem. Então, tem 2 vezes o 19, 5 vezes o 20, assim por diante. Dá 1094. E a média, então, aqui nós temos 21,9. Podemos arredondar 22 para o inteiro mais próximo. Às vezes a gente arredonda, às vezes trabalha com ele decimal. Agora, as medidas em si, a vantagem de trabalhar com ele arredondado é porque os alunos não se perdem com os decimais no momento em que eu estou querendo introduzir os conceitos poderosos da estatística. Então, a vantagem é essa. É claro que depois a gente pode, ainda mais trabalhando com computador ou com programas computacionais, podemos trabalhar com quantos decimais a gente quiser trabalhar. Mas é importante que eles façam à mão essa primeira abordagem de coleta de dados e colocar os valores num gráfico de pontos. O cálculo da mediana, que também não é muito comum ser apresentado entre os alunos, é interessante fazer porque a mediana é o valor central, mas depois que os valores forem colocados em ordem, isso é muito importante. Então, aqui estão todos os nomes em ordem, desde o menor tamanho até o maior tamanho, né? Estão todos em ordem, e a gente pega o valor central. Se for um número par, é a média dos dois centrais. Se for um número ímpar, a mediana é explicitamente o valor aqui. Então, é interessante, por exemplo, que a mediana, olhando o valor da mediana, eu sei o divisor entre os 50% abaixo daquele valor e os 50% acima. Numa situação de simetria, média e mediana são parecidas, aproximadamente, às vezes, iguais, né? Numa situação de grande assimetria, a média não é um bom indicador do comportamento dos dados, porque se for muito assimétrico, eu tenho valores muito extremos que vão puxar a média para ele. Então, a mediana seria mais adequada. E é interessante uma oficina para fazer comparação entre média e mediana, e para que se dê a importância que a mediana tem. Bom, voltando à coleta feita, será que o comportamento do palmo se mantém se separarmos por sexo? Então, a gente agora vai fazer aquele gráfico de pontos separado por masculino e feminino. E se você participou da coleta, identifique a sua posição no gráfico de pontos. Então, aqui eu tenho até 14 anos, inclusive. De novo, mesmo separando masculino e feminino, aqui nós temos só 19 masculino e 51 do feminino. Mas, mesmo assim, a gente está vendo uma certa concentração à direita para o grupo masculino, né? Então, quando a gente tinha pego todo mundo junto, a gente não conseguia ver uma situação de simetria tão evidente como do outro grupo. E aqui também a gente não vê uma situação de simetria muito evidente. Aqui os valores são, por exemplo, estão aqui mais ou menos repetidos. Se a gente fosse pensar em moda, esse aqui teria três modas, né? Esse aqui teria uma moda só, que teria 20. Esse aqui a gente não pôs a moda aqui, mas a moda seria uma outra medida de posição. E aqui estão as medidas com valores maiores do masculino, tanto da média e da mediana, embora a amplitude, nesse caso, do masculino seja menor do que o do feminino. Aqui nós temos o grupo de 15 anos ou mais. E os grupos são já maiores em número, né? Nós temos 96 feminino e 78 masculino. E os dados sugerem, vocês estão vendo aqui, esse aqui é o eixo, mesmo eixo para todos. Então, tem um deslocamento aqui à direita do grupo masculino em relação ao grupo feminino, né? E a gente nota uma certa simetria também aqui, não assim perfeita, mas dá para pensar em simetria, como em geral as medidas antropométricas têm. Aqui tem aquele valor que eu comentei já com vocês, que provavelmente esses dois valores aqui são valores cuja medida foi feita erroneamente.
mas estão lá registrados e a gente deixou aqui para falar sobre isso também, né? Qual é a sugestão? Então, o que eu estou vendo com esses dados de uma maneira muito simples? Que é diferente o tamanho da mão em geral do grupo masculino comparado com o grupo feminino. Então, a sugestão seria fazer luvas de tamanho diferente para homens e mulheres. Então, essa é uma motivação interessante para comparar a necessidade de fazer coleta de dados e como é que a gente conclui a coleta de dados. Porque a gente não coleta os dados por coletar somente. A gente tem uma pergunta para responder. E no caso aqui a pergunta é, fazemos uma luva só ou fazemos luvas diferentes para padrão masculino e padrão feminino? Então, por essas medidas que a gente está vendo, fazer uma luva só não vai atender as duas comunidades de uma maneira ótima. Então, como seria o atendimento? Seria fazer grupo de luvas para o sexo masculino e um grupo de luvas para o sexo feminino. Nós vimos aqui que nós temos poucos valores muito pequenos, poucos valores muito grandes, uma forma simétrica, isso estou analisando para 15 anos ou mais. E alguns valores discrepantes, que são outliers, amplitude, já mostrei como é que é. Então, isso aqui é um resumo do que a gente dá, e quando eu vou falar qual é a sugestão? A sugestão é separar a confecção das luvas por sexo. Nas oficinas presenciais, vocês estão vendo aí, está até meio tortinho, são os adesivos que as crianças ou os jovens colocam, mesmo os adultos, para cada medida de mão. Então, aqui vocês veem, nós estamos com 280 mãos medidas. Para cada valor, por exemplo, aqui 19, esse azul são os meninos e esse vermelho são as meninas, ou homens e mulheres, né? Então, aqui eu tenho os valores extremos dos homens, eu vejo um deslocamento dos homens do lado direito, um deslocamento à esquerda das mulheres, da mesma forma que a gente viu esses dados coletados online, né? Isso aqui foi na região Crato, do Ceará. Então, a gente vê que o masculino globalmente é maior, então alguém pode dizer, ah, não, mas eu tenho aqui um masculino que é do mesmo tamanho do feminino. Isso é, mas eu tenho que ter um olhar global para ver padrão. Então, aqui eu tenho o olhar global para o masculino, que é o azul, um olhar global para o feminino, que é o vermelho, e eu vejo bem deslocado na comparação de grupos. Então, quando eu vou trabalhando com isso, eu vou inserindo na mente do aluno a importância da coleta, da análise da coleta e da verificação da qualidade dos dados. Então, são muitos ingredientes importantes, muitas medidas que eu posso obter daí, e com isso eu já inseri todo o grupo da minha classe no pensamento estatístico. Isso que é importante. Agora, depois disso, a gente poderia pensar, bom, eu posso usar desvio padrão, até os livros didáticos falam média, mediana, moda e desvio padrão. Calcula, ponto final, passa para outro capítulo. Mas seria interessante aqueles que trabalham com desvio padrão, embora a gente não vá discutir o cálculo do desvio padrão aqui, o desvio padrão nada mais é do que estudar todos esses valores, como é que eles variam em relação ao valor médio. Então, aqui, vamos supor que a gente já tenha trabalhado com o desvio padrão. Vamos ver como é que a gente usaria o desvio padrão. Então, aqui nós temos, nesse grupo aqui, sem diferenciar por sexo, a média é 20,6. O desvio padrão, calculando, dá 2,3. Então, qual é o intervalo que contém a média mais ou menos 2 desvios? É dessa ordem, 16 a 25,2. Com estes dados, aproximadamente 95% das observações estão nesse intervalo, 16 até 25,2. Se o comportamento for simétrico, intervalos construídos dessa forma contêm aproximadamente 95% das observações. Mas, às vezes, o comportamento dos dados não é simétrico. E o que eu faço com o desvio padrão? Existe uma desigualdade interessante, que é de Chebyshev, para comportamento não simétrico e em geral também, né? Para comportamento não simétrico, a gente adapta esse resultado. Para comportamento simétrico, a gente já tem esse resultado aqui em cima. O que Chebyshev diz? Que se eu construir um intervalo com a média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão,
eu vou ter, no mínimo, 75% das observações. Isso é muito forte, isso é uma informação preciosa. Então, eu posso pegar o desvio padrão, se eu sei que a média é 5 e o desvio padrão é 1, eu estudo o intervalo entre 3 e 7, eu sei que ele tem mais ou menos 95% das observações se as minhas notas forem simétricas. Mas se não forem simétricas, eu também sei que nesse intervalo tem 75% das observações. E isso é uma informação muito preciosa e, às vezes, a gente vai tomar medidas tendo isso como informação. Mas nós não vamos abordar aqui o desvio padrão, porque na nossa tenda de estatística a gente não fala sobre o desvio padrão, porque é um passo além. O que nós queríamos era introduzir professores e alunos com coleta de dados e análise simples de dados no começo. A Doris e eu escrevemos um artigo que é Planejando Abrir um Negócio, Use Estatística. É uma fábrica de luvas. E aí lá tem um pouco dessa discussão e tem sugestões para como é que se faz a separação por sexo feminino e masculino no negócio de luvas, né? Esse slide aqui, nós temos muitas informações. 4.213 feminino, 3.439 masculino, ao longo de várias reuniões da SBPC. É isso que eu quis dizer para vocês, quando, olha, vocês têm aqui 7.000 medidas. Não tem nenhuma 13. Temos do 14, 15, etc., até 27. Então, de fato, aquelas medidas que foram aparecendo na nossa planilha podem ter sido resultado de algum equívoco na medição. Mas nós deixamos que era justamente para discutir com vocês que isso pode acontecer. Ou é o equívoco, ou tem, às vezes, uma medida real. Aquilo pode ser verdadeiro, não é que necessariamente é um equívoco. É que a gente se baseia nos outros dados para achar se aquilo é um valor muito provável ou um valor muito pouco provável. Agora, vejam que interessante, 7.000 medidas, o mesmo padrão se repete. Estão vendo aqui? E à esquerda o masculino, o feminino, à direita o masculino, e aqui vocês têm mediana global é 20, sendo que masculino 22 e feminino 19, a média global é 20,5, e aqui nós temos masculino quase 22 e feminino menor que 20 um pouco, né? E aqui pusemos a amplitude, 13, 11, 11, e o desvio padrão também, só para deixar constar, depois que a pessoa já tomou conhecimento dessas outras medidas, por exemplo, o primeiro quartil é a primeira, pegando a mediana aqui, quer ver? Mediana, por exemplo, masculino. A mediana é 22, está por aqui. Então, o que seria o primeiro quartil? Seria a mediana da primeiros 50% dos valores aqui. E o que seria o terceiro quartil? Seria a mediana dos outros valores que estão à direita da mediana aqui. Então, aqui, essas são as medidas que a gente deveria ensinar antes do desvio padrão. Então, amplitude, máximo, mínimo, média, mediana, moda, primeiro e terceiro quartis, são valores que deixam com que os alunos tomem consciência e contato com os números e comecem a ter um jogo de cintura naquela análise e nas comparações. É interessante na escola fazer isso, por exemplo, com banners em cada classe. Depois faz uma sessão pipoca na hora do recreio, com todos os banners, e aí os alunos vão dizer, tem diferença de mãos? As mãos masculinas são maiores que as femininas? Do quinto ano para o sexto ano é o mesmo tamanho de mão? Como é que são as mãos do ensino médio? Enfim, isso dá para conversar e para fazer vários experimentos depois subsequentes com outras medidas antropométricas da própria pessoa, ou então medidas da escola, com muitas imaginações para abrir a coleta de dados de maneira mais geral. Então, o mesmo padrão se repete, a gente viu aqui, com 7.000 e poucas medidas. Então, moral da história, não podemos deixar de considerar o fator sexo ao fabricar luvas. Essa foi uma das perguntas que vieram também nos nossos dados. Quais são os fatores que intervêm aí? Bom, tem os fatores genéticos, evidentemente, mas tem o fator sexo que a gente está vendo que é importante aqui. E o que a gente espera é que
isso seja colocado no dia a dia da escola. E a gente agradece bastante a atenção, estamos à disposição e sugerimos que vocês deem uma olhada no artigo que está colocado aí, porque ele traz assim, uma espécie de um passo a passo que pode ser feito na sala de aula. Muito obrigada a todos e vamos em frente, esperando que dias melhores cheguem para todos. Um abraço.